Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso básico de numerologia, Vivência Numérica do Ser. E sim, hoje já estamos na sexta aula e veremos hoje os números kármicos, os números de superação. Nossa, aula bem esperada, viu? Todo mundo comentando e querendo saber logo o que é isso, né? É mais uma aula que a gente vai ver sobre os números especiais, que a gente já começou a ver, os números mestres, né? Já vimos os cálculos, como é que a gente faz os cálculos dos números mestres, e agora chegamos nos números kármicos, que eu nem gosto tanto de chamar de número kármico, eu prefiro chamar de números de superação, e vocês vão entender por quê. Número de superação, gente. Por que esse nome? Porque a gente precisa realmente superar as coisas da vida, né? Quando a gente fala de karma, todo mundo, ai meu Deus, um karma, né? E tem gente que fica falando, ai, minha mãe, minha irmã, meu chefe é meu karma. E fica lá sem fazer nada para melhorar, ok? Então, gente, eu chamo esses números de números de superação justamente para indicar que não é para sofrer, é justamente o contrário, é para deixar de sofrer. Vamos sair do sofá, bora lá, vamos se mexer para a gente o quê? Evoluir e evoluir sem dor. Esses números são maravilhosos, gente, porque são os únicos aqui dentro da numerologia que a gente vai saber exatamente o que fazer. Exatamente o que a gente precisa fazer para superar e continuar a nossa evolução naquilo que a gente tem de melhor, evitando cada vez mais a dor. A gente não precisa aprender pela dor, gente. A gente pode aprender pela consciência, a gente pode aprender pelo esforço, a gente pode aprender pela determinação, pela autoobservação. Então, esses karmas, quando eles aparecem na numerologia, indica que, assim, você é bem teimoso, né? É bem teimosa ao ponto de você vir aqui com uma numerologia, com números kármicos, aonde você vai ter que superar. Por quê? Porque a gente já começou a conversar sobre os números, né? A gente ainda não sabe direitinho como é que vai fazer essa análise, a gente vai aprender tudo isso aqui nesse curso. Mas, dependendo da posição no número, a gente vê que está vindo ali de vidas passadas, que são situações que a gente está trazendo para essa vida para resolver, ok? Então, lá a gente viveu um negócio meio torto e registrou esse negócio meio torto dentro de nós, do nosso banco de memórias, do nosso inconsciente. E aí, lá do outro lado, antes de encarnar, a gente tem a consciência integrada, não tem a limitação do consciente e inconsciente que esse corpo físico dá. Lá a gente entendeu, olha, eu estou sendo muito teimoso, estou sendo muito teimosa. Então, dessa vez, eu vou encarnar para resolver essa situação, para superar esse bug do sistema. Porque é um registro errado, é um registro que está dando bug aqui, entendeu? Então, a gente tem que vir aqui e superar aquilo, ou seja, vai lá no sistema, vai lá na programação e muda isso. E para mudar, a gente precisa o quê? Fazer mudanças. E essas mudanças, elas podem ser tanto internas, quanto de crenças, mudança de sentimento, mudança de pensamento, de hábito, mudança daquilo que a gente acha que é certo e que, enfim, a gente tem que mudar para evoluir. Então, são situações que a gente tem que sair do sofá. Vai ter que sair da zona de conforto. Vai ter que fazer alguma coisa. Por quê?
Porque ou você faz com esses números de superação, você faz alguma coisa na direção dessa superação, ou a vida vai vir aqui, ó, pela dor, fazer você ir. Porque, segundo Jung, né, a gente só muda quando o sofrimento é insuportável, né? Então, é o limite. A gente vai segurando, segurando, segurando até o limite. Quando a gente não aguenta mais, aí sim a gente faz as mudanças necessárias. Então, gente, se a gente está com consciência que existe tudo isso, quais são especificamente, né? Porque os números kármicos, eles vão trazer situações muito específicas e a gente vai saber exatamente o que fazer e o que é necessário para mudar. Eles são maravilhosos porque eles trazem muita clareza. Olha, é isso aqui. E para você sair disso aqui, você tem que fazer aquilo lá. É muito, muito claro, né? Então, eu gosto dos números kármicos, dos números de superação, não porque eles trazem dor, né, gente? Mas porque eles trazem a grande oportunidade da gente se superar, que é uma coisa muito bonita, e são muito claros e específicos. Então, é algo que você entende perfeitamente, né? E consegue tanto entender isso para você, quanto para orientar para as pessoas que têm esse número kármico, né? Então, quando aparece um número kármico na alma, né? O que acontece? É um registro que está no nosso inconsciente, que foi registrado lá meio torto. Então, quando tem na alma, gente, pode ser trauma, trauma de morte, né? Traumas de violência, que está vindo aonde? Da vida passada, né? Tá lá no inconsciente, vindo de vida passada. O que mais teve na história da humanidade foi guerra. Todo mundo matou, todo mundo morreu. Então, para você ter aqui dentro de ti um trauma relacionado à morte, não é difícil, ok? Então, temos traumas, a gente tem dentro do inconsciente traumas ligados a quê? A sexualidade. Somos todos adultos aqui, sabemos que coisas acontecem, coisas existem que não deveriam mais, né? Sexualmente falando. E temos situações de muita dor, de sofrimento ligada ao quê, gente? A drogas, a bebida, a jogo, né? Coisas ligadas a dívidas, né? Dívida financeira a gente traz de outra vida. Opa, dinheiro é energia. Se a gente está devendo lá, a gente vai ter que cobrar aqui. Então, equilibrar as coisas, elas fazem parte da vida. Para quê? Para a gente conseguir ter a paz de evoluir sem tanta dor. Porque não precisa, gente, ser na porrada, não precisa ser na dor, no sofrimento, não precisa arrancar pedaço. A gente pode promover tudo isso de uma forma que vai ser difícil, sim, porque todo o hábito que a gente tem que mudar, toda coisa que a gente precisa superar, não é fácil, mas com consciência da necessidade daquilo é muito melhor. É muito mais produtivo, você sabe o que fazer, né? Então, quando a gente fala de números kármicos, as pessoas se assustam muito. Mas todo mundo tem karma, gente. Todo mundo tem karma. Tem certas pessoas que têm aqui o karma relacionado, especificado no mapa de numerologia, porque aquilo é mais difícil para ela, tá? Mas isso não indica um karma com mais dor ou menos dor do que outra pessoa. Porque os números de superação, na verdade, eles trazem situações a serem superadas. Se você superar isso numa boa, brincando, rindo, é uma coisa. Se você superar no desespero, no choro, é outra coisa. Então, depende da tua reação. A superação vai estar aqui.
Ela existe, ela foi programada. Agora, qual será a sua atitude diante dessa questão? É aquela frase que eu gosto muito, né? Não importa o que te fizeram na vida, importa o que você vai fazer com o que te fizeram da vida. É alguma coisa assim, viu, gente? Não é exatamente isso, mas é alguma coisa assim. Então, os números de superação, eles são extremamente importantes, eles são extremamente claros e eles trazem a necessidade de superação. Isso pode estar na alma, como eu estava falando, no inconsciente, né, registrado como traumas. Se esse número estiver na alma e não estiver nenhum número kármico ali na personalidade, na missão de vida, é um trauma que a pessoa tem lá dentro dela, do inconsciente, ela não veio colocar a mãozinha nisso agora. Ela vai ter que tomar consciência desse trauma, ela pode fazer tratamentos terapêuticos que vão para a cura do inconsciente para ajudar, mas não é esse o objetivo da vida dela. Ela pode fazer isso? Pode, vai ajudar demais, mas ela tem ali outras prioridades e outros objetivos, ok? Quando o número kármico está na personalidade, indica que é um karma que está registrado dentro do teu ser para você modificar aqui dentro de você, né? São conceitos errados, são ideias falsas, são crenças limitantes, são até traumas mesmo, aonde você vai ter que trabalhar dentro da tua personalidade. Personalidade a gente vem aqui para lapidar. Lapidar é arrancar pedaço. E para lapidar uma personalidade, para a gente ser uma pessoa melhor, precisamos da consciência e precisamos fazer mudanças. E todo mundo pode melhorar, gente. Todo mundo tem coisa para melhorar. Ninguém aqui é perfeito. Está encarnado, não é perfeito. Perfeito só Deus. E olhe lá. Né? Porque a gente vê às vezes que Deus faz uns negócios ali que você não entende, né? Então a gente pode pensar nisso também, né? Se somos a imagem e a semelhança de Deus, talvez nem ele seja perfeito, talvez ele esteja em aprendizado também, não sei, mas nós estamos. E aí aqui está a nossa parte da história. É comum a gente ver, é um movimento natural. Todas as pessoas querem melhorar, todas as pessoas querem ser pessoas melhores, né? Nem que seja de uma forma muito materialista. Olha, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que estudar porque eu vou ganhar mais dinheiro. Nem que seja assim, tá? Mas a lapidação, ela é muito positiva e ela acontece quando, gente? O tempo todo, desde que você nasceu. O tempo todo você está melhorando, está aprendendo todos os dias. Situações difíceis de dor podem estar acontecendo na tua vida justamente para você sair dessa situação de dor. Aprender que não é para permanecer na dor. A gente pode se esforçar e mudar, né? Então, vou dar um exemplo. Eu gosto de ir dando exemplo para vocês irem entendendo, tá? Nós temos um número que a gente vai ver mais para frente, todas as características de todos os números kármicos, tá? Mas tem um número, por exemplo, aqui o 14. O 14, ele tá em qualquer situação, tá incomodado, tá em sofrimento, seja num casamento, seja num emprego, seja na situação familiar, seja numa amizade, seja onde for. O 14 ele vai aguentando, aguentando, aguentando. E a água vai subindo aqui, né? Vai subindo, subindo. Chega aqui em cima, a pessoa não aguenta mais, ela explode. Sabe, aqueles vídeos que a gente vê na internet, que a pessoa chega no limite, pega o computador, joga na parede, dá um soco na cara do chefe e vai embora? É isso. Precisa chegar nesse ponto da explosão? Precisa chegar nesse ponto, às vezes até do adoecimento,
Porque para não explodir, a pessoa vai engolindo aquele negócio e vai ficando doente por dentro. E é óbvio que ali vai se manifestar, né, em somatização alguma doença no corpo. Então, é importante a gente entender que se, por exemplo, você tem esse número, olha, a partir do momento que eu estou incomodada aqui com alguma coisa, eu vou ter que parar tudo e falar para as pessoas que eu estou incomodada e buscar uma solução. Não é aguentar, entende? E aí você vai o quê? Vai tentar isso uma vez, vai tentar a segunda, vai tentar a terceira. Em algum momento você vai conseguir. Em algum momento você vai entender como é que é o processo. Em algum momento você vai conseguir desviar, você vai conseguir modificar. É na primeira vez? Não, não é na primeira vez. Mas é algo que você já estará consciente, já estará alerta, que é algo que você precisa fazer dentro de você. Isso é um número kármico na personalidade, é dentro do seu ser. É no aqui, é no agora, em cada dia, né? São atos que você vai manifestar a partir de algo dentro de você. Então, o que é necessário? É mudar aqui dentro, mudar o registro, é fazer a correção do bug do sistema, tá? Um número kármico dentro aqui de um número da missão de vida. O que é isso, gente? Fez coisa errada no passado, que nem acontece, fez coisa errada, se tiver na personalidade, se tiver na alma, fez, lá no passado fez. Tem um registro errado e aqui ele vai ter que reparar aquilo. Vai ter que fazer algo para equilibrar. Não é uma mudança interna, sabe, gente? Vai mudar internamente? Vai. Só que aqui não é só a mudança interna necessária, como é na personalidade. Aqui na missão de vida, você vai ter que efetivamente fazer alguma coisa, né? Por quê? Porque a alma é aquilo que a gente já é, tá lá dentro, a gente já é, a gente vai ter que conviver com aquilo que a gente é. Personalidade é aquilo que a gente veio ser e viemos também lapidar a personalidade. E missão de vida é fazer. Então você vai ter que fazer alguma coisa, ok? No sentido de equilibrar alguma situação. Continuando com o mesmo exemplo ali do 14, tá? O 14 no número kármico, ele pode significar abortos em outra vida, né? Sim, gente, aborto é número kármico, traz sofrimento, traz dor. Você pode ser a favor do aborto para isso ou para aquilo, mas as leis divinas são as leis pela vida. Então, vamos lá. Se existe isso dentro da numerologia, a gente tem que entender que a gente vai ter que reparar. Como é que você vai reparar algo que você fez lá em outra vida, né? Se lá você não deu a oportunidade de pessoas nascerem, talvez pela sua numerologia, aqui a gente tem que ver outros números também, mas talvez você tenha que ter vários filhos aqui. Para quê? Já que você não teve lá, vamos ter aqui. Equilibrando as coisas, gente. Ai, mas eu não tenho medo de ter filho. Tem tanto medo que fez besteira lá na vida passada. E aqui vai ter o quê? Que superar isso e realizar a coisa. Não é só uma mudança interna. Perdi o medo. Não, não é isso. Eu vou ter que ter algum filho aqui para compensar aquilo lá. Isso pode ser dívida, isso pode ser... tanta coisa, gente, né? Heranças, né? Tem as heranças ancestrais também, que é outro número que a gente vê ali na numerologia, que já não é dos sobrenomes, tá, gente? Se aparecer número kármico quando você estiver fazendo ali nos sobrenomes, aí é uma outra história que a gente vai aprender ali no curso de interpretação da alquimia numérica do ser, tá? Aqui é um curso básico, então eu não vou me aprofundar muito nessas coisas. Mas vocês têm que entender que existe esse número kármico, que esse número kármico ele está presente aqui na numerologia de muitas das pessoas. E o que é?
Por exemplo, a gente tem aqui o 13, o 14, o 16 e o 19. E vocês vão ver nesse curso o tempo todo a grafia 13/4. Por quê? Porque 4 é a solução desse karma. 1 mais 3 igual a 4. Então, na verdade, quando tem um número de superação 13, é um número 4 vindo de uma soma 13. Então, a gente tem o 13 ali só para efeito de interpretação. A gente nunca vai usar os decimais para fazer cálculos. Sempre vamos utilizar os unitários. A gente sempre vai reduzir, a não ser que sejam os números mestres, né, gente? Que eu já vimos isso aí lá na aula passada, que é o 11, 22 e 33, tendo outros mestres aí que não são aqui do plano físico. Enfim, vamos fazer os cálculos todos. Vocês vão aprender a fazer os cálculos com os números kármicos, aonde a gente vai sempre levar em consideração o quê? O unitário. Ou seja, o negativo do número é o 13. O positivo do número é o 4. Todos os números têm o negativo e o positivo. Tem características negativas e tem características positivas. Por quê? Porque estamos num universo de dualidade, onde tudo tem dois lados. Então, a gente não vai fugir disso. Tudo tem dois lados. Depende daquilo que você alimentar. Por exemplo, estou falando do 13. O 13, ele tem uma tendência muito destrutiva. É o número da morte, é um número kármico, que é ligado à morte. Então, a pessoa tem a tendência em ser o quê? Pessimista. E aí, o número 4, o que é? O número 4, ele vai aprendendo, ele vai modificando através da disciplina, através de método, através de processo, um pouquinho cada dia. E é assim que você vai sair do pessimismo. Indo o quê? Para um otimismo. Através do quê? Alguma técnica, alguma disciplina. Eu vou me disciplinar, né? Eu tenho uma amiga que fez isso. Eu vou me disciplinar a não falar mais coisas pessimistas, a não falar coisas ruins. Porque tudo que a gente fala, a gente atrai, né, gente? Então, quanto mais eu falar uma coisa ruim, pior vai ficar a minha vida. Se a gente gasta energia para falar, para onde que vai essa energia? Ela vai se condensando aqui na nossa vida, em torno de nós, na nossa realidade. Então, gente, esse é um caso. Então, essa minha amiga, ela fez o seguinte: eu vou pagar R$ 10 todas as vezes que eu falar alguma coisa pessimista ou ruim. E esse dinheiro eu vou doar para outras pessoas. Obviamente, gente, que no começo o que acontecia? Eu tenho ali R$ 50, tudo bem, então eu falei mal aqui. Mas quando o negócio começou a ficar grande, ficar em 100, ficar em 200, ficar em 300, ela começou a sentir. Percebe? Mas isso foi uma técnica que ela fez para ela mesma através da própria disciplina. Tinha alguém obrigando ela a fazer isso? Não. Ela fez isso. Por quê? Ela queria mudar. E é óbvio que quando dói no bolso, gente, a gente muda, né? Mas ela, para chegar nesse ponto, ela teve que ter a consciência do que é que ela estava errando, o que é que ela precisava modificar. Ela teve a consciência que realmente ela estava fazendo aquilo e que ela precisava fazer algo para modificar isso, que não estava legal. Ela se disciplinou para uma técnica dessa. Então, esse é um exemplo perfeito de uma pessoa que está aplicando a coisa certa na questão certa e certamente terão resultados. Sabe, gente, quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. Consegue. Mas a gente precisa querer. E para a gente querer, a gente precisa ter a noção
do que é necessário para você, que é necessário para cada um de nós, né? Aonde eu tenho que modificar nos meus atos, nos meus pensamentos, nas minhas palavras? Aonde? Como eu vou fazer isso? E a numerologia traz tudo mastigadinho para você. O que eu quero que vocês entendam com a aula de hoje, gente, é o seguinte: existem esse tipo de situação? Existe. São coisas que muitas vezes a gente aprende dentro de casa, são coisas que a sociedade nos impõe, porque é assim, ninguém explica porque é assim, mas é assim, né? Então existem tantas coisas que podem causar desequilíbrios na nossa energia, sem falar de situações de vida passada, sem falar de trauma, sem falar de situações inesperadas que causam, sim, esses bugs no sistema que a gente traz aqui para resolver. E se tem aqui o negócio para resolver, vamos resolver, né, gente? Não vamos ficar sofrendo, né? Vamos promover a cura. Por isso que eu gosto de chamar esses números de número de superação, porque é lindo. A gente vê várias e várias numerologias que a gente olha e vê que a pessoa superou alguma coisa, que ela conseguiu se elevar, que ela conseguiu passar por cima de obstáculos muito grandiosos, né? Foi fácil isso para... Não, mas a gente vê ali na numerologia, todo mundo pode melhorar. E você também pode melhorar, se você tiver números kármicos aí na tua numerologia, tá bom? E isso é algo é natural para todas as pessoas. Ah, eu tenho um número kármico, quer dizer que eu errei, né, Sula? Sim, todo mundo erra. Gente, todas as pessoas erram. Errar faz parte do processo para a gente acertar depois. A gente acerta como? É por tentativa e erro. Então, errar não é algo feio, não é algo condenável, e sim algo natural para todas as pessoas. Uma criança, gente, na escola, quando é pequenininha, ela erra o tempo inteiro. Ela fala palavras erradas. No começo, ela vai escrever errado e depois ela vai acertar. E é assim o processo. Então, não tem que ter vergonha de números kármicos, porque são erros que a gente tem aqui que corrigir, simples assim. Tá? Não precisa ter medo. E sim, coragem, é exatamente o contrário. Você ter a coragem de entender que você é falho e que você pode melhorar. Olha que bonito, não é? Eu acho, porque a coisa pior que existe é quando uma pessoa está fazendo algo errado e quer continuar fazendo algo errado, quer continuar ali acomodada, tá doendo e fica lá sem fazer nada. Ah, eu tenho um vício de cigarro. Eu vou falar do vício de cigarro porque eu tenho 1 ano e pouco que eu parei de fumar. Mas foram 20 anos que eu não consegui parar de fumar, então eu posso falar com conhecimento de causa. Não é fácil parar de fumar, para mim foi muito difícil, mas chegou o meu momento, eu consegui. Já tem mais de 1 ano e meio já, que eu não fumo nem um cigarro. E para mim é tolerância zero, zero, tá? Sinto vontade de fumar até hoje, gente, mas eu vou fumar? Não, eu quis superar isso, eu batalhei para conseguir isso, eu fui atrás de melhorar isso. Para quê? Para minha saúde, para o meu bem-estar, para tudo de bom para mim. Eu quero o meu melhor, né? Então, gente, é o tipo de coisa que a gente entende que é difícil, entende que é necessário a tentativa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 10, 20, se for necessário. Mas é necessário superar, né? Então, quando a gente está diante de situações na vida desse tipo,
A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é o não julgamento. Eu não posso julgar ninguém nesse mundo, porque eu tenho meu telhado de vidro, eu tenho minhas falhas e tenho muitas ainda, e graças a Deus que eu tenho. Sabe por quê? Porque tem aonde eu melhorar. Se eu tenho aqui erros, tem aonde eu crescer, tem aonde eu melhorar. Isso faz parte da vida, faz parte. Ninguém pode julgar ninguém por causa disso. Às vezes a gente vê, e eu tenho, por exemplo, quando eu vejo uma numerologia que tem muitos números kármicos, eu tenho muita compaixão da pessoa. Eu fico assim, cheia de compaixão, porque eu sei que aquela pessoa tem algo a superar e tem muitas coisas a superar, que não será fácil para ela. Mas se ela tem uma numerologia que ela veio com tudo isso para resolver, é possível. Porque lá do outro lado, gente, ninguém vai deixar você vir com uma programação que não seja possível você cumprir. Se você está aqui, tanto com números mestres, tanto com números kármicos, porque nenhum dos dois é fácil, ok, os dois são os números especiais, são os mais difíceis, tá? Então, ok, vamos lá, vamos batalhar, vamos superar, vamos aprender, vamos melhorar. Isso é proatividade. Não é sentar no canto, na zona de conforto, e falar, ai meu Deus, estou sofrendo. Né? Ou então sentar ali e falar, ai, vamos esperar, quem sabe esse casamento melhora, né? Quem sabe fulano de tal muda? Quem sabe esse emprego aqui me promove, me reconhece? Quem sabe eu mudo de chefe, vai ficar melhor? Né? Quem sabe meu pai, minha mãe, minha irmã, meu tio, minha avó, sei lá o quê. Você vai esperar ou você vai andar? É você que tem que fazer por você. O outro não vai mudar nunca. O outro pode estar te trazendo problema, pode estar te trazendo alguma coisa, mas é você que tem que mudar. É você que tem que achar solução. Porque é você que está sendo machucado. Ok? Sem dizer que quando você está dentro desse programa de número kármico, você faz todo mundo em volta sofrer. Ok? Todo mundo em volta de você vai ficar sofrendo. É justo com o seu filho, com o seu marido, com a sua mulher, com o seu pai, com a sua mãe? É justo? Não. Então, melhore. Melhore. Principalmente se você tem esses números kármicos, tá? A gente vai ver cada um desses números kármicos, cada uma dessas características, tá, gente? Todos eles trazem superações. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, gente, vamos ver aqui as características que todos os números kármicos possuem, tá? Todos os números kármicos passam por um processo de transcendência e de superação, que é o que a gente falou ali. Indicam mudanças internas de pensamento, sentimento e comportamento. Vai ter que mudar. Ou muda pelo amor ou muda pela dor, mas vai mudar, ok? Trazem mudanças de paradigma, mudanças das verdades absolutas, né? Isso eu nem falei sobre isso, mas acontece, gente. Aquilo que você acredita ser tua verdade absoluta vai ter que mudar. Ai, porque, sei lá, eu tô numa situação e eu acho que tem que ser assim. Não, a gente vai ter que mudar, tá? Os números kármicos, eles são muito específicos, por isso que eu gosto do número kármico. Ele fala exatamente o que deve ser feito para superar. Então, ele é muito, muito, muito específico. Indicam claramente o caminho da superação. Os números kármicos trazem a escolha de evoluir por consciência, propósito, força de vontade, esforço ou pela dor. Então, gente, eu acho que é melhor a gente fazer alguma coisa, né?
Eu acho que a dor dói e é melhor a gente se prevenir disso, tá? Indicam situações originárias de vidas passadas ou memórias ancestrais. Então, é o que eu falei, vida passada a gente fez coisa errada, a gente vai ter que equilibrar aqui, né, de alguma forma. Vai ter que mudar esse trauma aqui dentro. Se for uma questão de trauma, vai ter que curar esse trauma aqui dentro, né? No seu corpo emocional, no seu inconsciente, né? Para você fazer diferente. E é um momento mesmo da gente deixar ir embora as dores. Sabe, deixa o passado no passado. Aconteceu lá na vida passada, deixa lá, resolve aqui o que tem que resolver. Esquece, larga a mão. Não precisa ficar carregando uma dor que, porque aconteceu, porque eu fiz, porque eu. Não, gente. Entenda que aqui a gente está para evoluir e todo mundo erra e tá tudo bem. Seja generoso com você e com seus erros. Permita-se errar, né? Mas também faça alguma coisa para acertar, né? Memórias ancestrais, eu nem falei sobre isso, né, gente? Mas os números kármicos, eles podem estar trazendo aí padrões de sentimento, de comportamento, de vivências ancestrais. Tipo, já é conhecido da ciência que é genético a questão de drogas, de bebida. A nossa genética indica uma tendência, isso não quer dizer que você vai desenvolver aquilo, tá? Mas, se você tá aqui, se você tem essa genética, é porque você escolheu esse pai, escolheu essa mãe, escolheu essa família por frequência. Não é uma escolha mental, tá, gente? É uma escolha de frequência. E se você tá ali e você foi atraído para essa situação, é porque você tem a ver com isso também. Não é só familiar, não. A gente sempre tem a mesma frequência. É por isso que a gente nasceu naquela casa, daqueles pais, daquela família. Porque a nossa frequência está igual ali. E a gente veio o quê? Para melhorar e muitas vezes para ajudar a família a evoluir. Muitas vezes ajudar o karma familiar. Vocês já ouviram falar dessa palavra, desse termo, karma familiar? Sim, são coisas que as famílias carregam e que por algum motivo você pode estar vindo aqui para resolver. Simples assim. Por amor, para ajudar aquela família, para ajudar essa situação. Tá bom? Que mais? Pensamentos, sentimentos ou comportamento disfuncional, degradado e tóxico. Gente, sim, se você tem número kármico, você não é santinho. Você pode estar fazendo um monte de gente sofrer, pode estar promovendo comportamentos aí disfuncionais, tá promovendo relacionamentos disfuncionais, amizades, casamentos dentro da família, atormentando todo mundo, né? Sendo tóxico, jogando todo o teu lixinho emocional em cima de alguém. Então, olha para você resolver suas questões. Não é culpa de ninguém, não. É tua, é você que precisa resolver os seus problemas. Então, é muito fácil a gente falar, porque meu karma é minha mãe. Não tá vendo o que você tá fazendo para a mãe, né? Então, existe a tua parte também, principalmente se você tiver esse número kármico na tua numerologia. Você está aqui com uma teimosia muito grande para resolver as coisas, para se modificar para o positivo, né? Então, veio com essa condição. Ou eu vou fazer essa modificação por bem ou por mal, mas eu vou fazer nessa vida. Foi você que escolheu isso, tá? Então, entenda que você pode estar fazendo um monte de gente sofrer, achando que é a culpa dos outros. E não, é você que tem que mudar, tá? Que mais? Situações intensas
e pontos de ruptura. Todo número kármico traz a ruptura, né, gente? Por quê? Porque você precisa acabar com isso. Você precisa romper com esse padrão negativo e ir para o positivo. Então, são situações na vida de caos. São situações que muita coisa vai acabar. Você vai ter que abrir mão para mudar, entendeu? É radical. São pontos de ruptura. São situações muito fortes, muito intensas que você vai ter que virar na tua vida. Não é fácil? Não é fácil, mas é possível? Totalmente possível e maravilhosamente possível, que vai ser muito melhor, tá? A gente fica às vezes teimando numa coisa porque quer, que seja assim, que seja assado, só que não é, tá bom? Que mais? Causa e efeito, buscar equilibrar as situações. Equilibrar situações internas de comportamento, de pensamento, de sentimento e equilibrar as situações reais na vida, né, gente? Porque não adianta nada você ter aí um karma e não reparar, não fizer a parte contrária para equilibrar isso aí, tá? Então, independente de qual número kármico esteja ali na tua numerologia, existe sempre uma questão a ser resolvida e é através disso que você vai evoluir. Como eu disse já, os números kármicos são o 13, o 14, o 16 e o 19. A gente vai ver nesse curso sempre essa grafia 13/4. Por quê? Porque o 13 é o negativo do 4. O 13 é um número decimal que a gente vai reduzir. 1 mais 3 é igual a 4. Como a gente precisa desse número ali para interpretar, a gente não vai colocar só o 4 ali na continha. A gente vai colocar o 13/4 para a gente lembrar na hora da interpretação que tem uma questão aqui a ser resolvida, ok? Então, a grafia que a gente vai utilizar dos números kármicos é sempre essa, é o decimal mais a soma total. Ah, mas deixa eu te perguntar, Sula, eu tenho aqui um 31 que reduzir vai dar 4. Isso é número kármico? Não, gente. É só quando a soma der 13. Aí que a gente vai deixar 13/4. Se for, por exemplo, um 31, você vai reduzir simplesmente, fazer aquela redução e pronto. E ali a gente vai interpretar esse 4 mais para o lado positivo. Se vier do 13, a gente vai interpretar isso mais para o lado negativo do 13, de superação. Vocês vão ver que tudo isso vai encaixar quando a gente começar a estudar os números e entender o significado de cada um deles, tá bom? O 14 é a mesma coisa, 14/5. Por quê? 1 mais 4 igual a 5. O resultado ali para cálculos, a gente sempre vai utilizar o unitário. Então, a alma, a personalidade, a tua missão, provavelmente ela é aqui, ó. Na verdade, ela é um 5, mas vindo de uma soma 14. Ela é um 4, vindo de uma soma 13. Ela é um 16, entende? O 16 é 1 mais 6 igual a 7. O 19 é 1 mais 9 dá 10 e o 10 1 mais 0 dá 1. Então, é 19/1, né? Então, essa é a grafia que a gente vai adotar nesse curso para a gente entender esses números kármicos, tá? A gente só vai usar o decimal desses números kármicos para a interpretação, nunca para cálculo, tá bom? Aqui eu já dei uma passada com vocês, né? O número kármico na alma é o nosso inconsciente, a alma é inconsciente. Então tá lá dentro, é o nosso sabotador. Aprender a conviver e tomar cuidados, pois não modificaremos o que está no inconsciente. Sim, é uma armadilha que você vai ter que tomar cuidado o resto da vida. Você vai conseguir resolver isso? Não, porque está no inconsciente. Inconsciente a gente não consegue modificar.
No consciente, na personalidade, a história é outra, né? Então, o número kármico na personalidade, você vai superar isso nessa vida. Vai. Ou pelo amor ou pela dor, você vai superar isso, tá? De um jeito ou de outro. Pelo esforço e consciência ou pela dor. É um momento aqui, ó, que exige, né, gente, lapidação da personalidade, se tornando cada vez melhor, mudança profunda do ser, daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu acho. É um pensamento, um sentimento interno, né? É melhorar você como pessoa. E na missão de vida é fazer, né? Então, você nasceu com a missão de superar esse karma. Você veio para esse mundo para isso. Olha a importância, a dificuldade que você tem. Você reservou uma vida inteira para fazer uma superação, né? Então, vai superar ou na consciência e esforço ou na dor, mas veio para superar. É a tua missão de vida, tá? Terá que equilibrar a situação no mundo com ações efetivas, não é só na personalidade ou no inconsciente, como é na alma e na personalidade. Sim, aqui são ações, é fazer. Missão de vida é colocar a mão na massa e fazer o quê? Algo que vai equilibrar a situação que está vindo lá de vidas passadas. Gostaram, gente? É isso aí, né? A gente está seguindo, tô indo passo a passo, explicando tudo para vocês, passinho por passinho, né? E a próxima aula a gente já vai aprender a fazer os cálculos com os números kármicos, tá? São cálculos que a gente vai utilizar sempre o unitário, mas eu vou passar tudo com vocês para não ter dúvida nenhuma, tá? Então, gente, se vocês gostaram dessa aula, vocês já sabem, né? Cadê o meu joinha? Eu quero o meu joinha. Ajuda aí, né, gente? Eu tô fazendo com tanto carinho esse curso para vocês, né? Vocês podem ajudar ali com o like, né? A ladainha toda vocês já sabem, né? Comenta, joinha, sininho, inscreve e compartilha com pessoas, porque isso é tão interessante, gente, é tão bom para outras pessoas poderem também, como você que está assistindo isso, evoluir sem dor. Olha que coisa, que benção, que maravilha, né? Por isso que é bom compartilhar coisa boa, tá bom? Até a próxima aula. Beijo!